Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Médiuns, um verdadeiro manual prático de mediunidade e comunicação entre as dimensões, a nossa dimensão física e a dimensão espiritual. Hoje nós vamos ver o capítulo 16, que trata dos médiuns especiais. Então, sem demora, vamos lá para nossa leitura e eu convoco o Zezinho para começar a ler para mim. Além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de matizes, que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares, ainda não definidas. Abstração feita das qualidades e conhecimentos do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. Mas, em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, há nele incontestavelmente uma propensão para se ocupar de uma coisa preferentemente a outra. Os espíritos batedores, por exemplo, jamais saem das manifestações físicas e, entre os que dão comunicações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Falamos dos espíritos de mediana categoria. Por isso que, chegando eles a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição, porém, de par com a aptidão do espírito, a do médium, que é, para o primeiro, instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível e no qual descobre ele qualidades particulares que não podemos apreciar. Façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem ao seu alcance diversos violinos, que todos, para o vulgo, são bons instrumentos, mas que são muito diferentes uns dos outros para o artista consumado, o qual descobre nele matizes de extrema delicadeza, que o levam a escolher uns e a rejeitar outros, matizes que ele percebe por intuição, visto que não os pode definir. O mesmo se dá com relação aos médiuns. Em igualdade de condições quanto às forças mediúnicas, o espírito preferirá um ou outro, conforme o gênero da comunicação que queira transmitir. Assim, por exemplo, indivíduos aqui, como médiuns, escrevem admiráveis poesias, sendo certo que, em condições ordinárias, jamais puderam ou souberam fazer 2 versos, outros, ao contrário, que são poetas e que, como médiuns, nunca puderam escrever senão prosa, malgrado o desejo que nutrem de escrever poesias. Outro tanto sucede com o desenho, com a música, etc. Alguns aqui, sem possuírem de si mesmos conhecimentos científicos, demonstram especial aptidão para receber comunicações eruditas, outros, para os estudos históricos. Outros servem mais facilmente de intérpretes aos espíritos moralistas. Numa palavra, qualquer que seja a maleabilidade do médium, as comunicações que ele com mais facilidade recebe trazem geralmente um cunho especial. Alguns existem mesmo que não saem de uma certa ordem de ideias e, quando destas se afastam, só obtêm comunicações incompletas, lacônicas e não raro falsas além das causas de aptidão. Os espíritos também se comunicam mais ou menos preferentemente por tal ou qual intermediário, de acordo com as suas simpatias. Assim, em perfeita igualdade de condições, o mesmo espírito será muito mais explícito com certos médiuns, apenas porque estes lhe convêm mais. Já entendeu já por que chama médiuns especiais? Não é? Eu já falei isso no encontro passado, né? Que os espíritos podem escolher para as suas comunicações pessoas que têm aptidões especiais. Por quê? Por exemplo, se um espírito quer transmitir uma composição, e creia-me, isso já aconteceu, inclusive escrevendo partitura e tudo, ele vai escolher um médium
que conhece e escreve partitura. Entendeu? É muito mais fácil para ele transmitir esta informação para alguém que sabe escrever aquela partitura do que para alguém que não. É como se o médium quisesse transmitir um livro para alguém que não sabe escrever. Entendeu? Então são comunicações especiais, médiuns especiais, porque tem algumas habilidades que são preciosas para certos espíritos e para comunicações. Comunicações ordinárias, que trata só de uma mensagem, que quer passar para um ente querido, alguma coisa, não precisa desse médium especial. Mas comunicações especialmente envolvendo artes e outras coisas que precisam de um cabedal, de um conteúdo já que o médium tenha, são essas comunicações especiais. Laboraria, pois, em erro quem, simplesmente por ter ao seu alcance um bom médium, ainda mesmo com a maior facilidade para escrever, entendesse de querer obter por ele boas comunicações de todos os gêneros, a primeira condição é, não a contestar, certificar-se a pessoa da fonte donde elas promanam, isto é, das qualidades do espírito que as transmite, porém, não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento oferecido ao espírito cumpre, portanto, se estude a reza do médium, como se estuda a do espírito, porquanto são esses os dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Um terceiro existe, que desempenha papel igualmente importante, é a intensa cedilha maiúsculo O, pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga. Isso facilmente se concebe. Lembra, para ter uma boa comunicação, tem que haver um espírito que consiga fazer essa boa comunicação e um médium que consiga receber esta boa comunicação. Então depende da natureza da comunicação. Isso pode ter truncamentos e pode ter problemas. Olha que interessante. Para que uma comunicação seja boa, preciso é que proceda de um espírito bom. Para que esse bom espírito a possa transmitir, indispensável lhe é um bom instrumento. Para que queira transmiti-la, necessário se faz que o fim visado lhe convenha. O espírito que lê o pensamento julga se a questão que se lhe propõe merece resposta séria e se a pessoa que lhe a dirige é digna de recebê-la. A não ser assim, não perde seu tempo em lançar boas sementes em cima de pedras, e é quando os espíritos levianos e zombeteiros entram em ação, porque pouco lhes importando a verdade, não a encaram de muito perto e se mostram geralmente pouco escrupulosos, quer quanto aos fins, quer quanto aos meios. Olha que interessante. Está falando aí das comunicações especiais e as que vêm de bons espíritos que queiram fazer boas comunicações, que escolhem os médiuns mais aptos e mais confiáveis a isso. Fora disso, comunicação obtida de qualquer maneira, sem concentração, sem estudo, sem que o médium leve isso a sério, obviamente vem de espíritos levianos, brincalhões ou até que querem pregar uma grande peça na pessoa. Vamos fazer um resumo dos principais gêneros de mediunidade, a fim de apresentarmos, por assim dizer, o quadro sinóptico de todas, compreendidas as que já descrevemos nos capítulos precedentes, indicando o número em que tratamos de cada uma com mais minúcias. Grupamos as diferentes espécies de médiums por analogia de causas e efeitos, sem que esta classificação algo tenha de absoluto. Algumas se encontram com facilidade, outras, ao contrário, são raras e excepcionais, o que teremos o cuidado de indicar. Estas últimas indicações foram todas feitas pelos espíritos, que, aliás, reviram este quadro com particular cuidado e o completaram por meio de numerosas observações e novas categorias, de sorte que o dito quadro é, a bem dizer, obra deles. Mediante aspas, destacamos as suas observações textuais, sempre que nos pareceu conveniente assinalação, na sua maioria, de Erasto e de Sócrates. Olha que legal. Agora vamos, então, entender, vai ser um resumão sobre os tipos de médiuns, esse resumão dado pelos próprios espíritos. Olha só, podem dividir-se os médiuns em duas grandes categorias. Primeira, médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Está no item 160, você pode voltar para estudar. Médiuns de efeitos intelectuais,
os que são mais aptos a receber e a transmitir as comunicações inteligentes. Todas as outras espécies se prendem mais ou menos diretamente a uma ou outra dessas duas categorias. Algumas participam de ambas. Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que, em todos, há um efeito físico e que aos efeitos físicos se alia quase sempre um efeito inteligente. Difícil é muitas vezes determinar o limite entre os dois. Mas isso nenhuma consequência apresenta sob a denominação de médiums de efeitos intelectuais. Abrangemos os que podem, mais particularmente, servir de intermediários para as comunicações regulares e fluentes. Item 133. Então, se você quiser estudar de novo, está apontado aí os itens, né? Então, 2 tipos de médiums, de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Efeitos físicos, o próprio nome diz, interfere na matéria. De efeitos intelectuais, são as comunicações que a gente recebe, escritas ou de qualquer outra espécie. Agora, espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade. Então, toda mediunidade tem os médiuns sensitivos, que são pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou até mesmo material. A maioria dessas pessoas distingue os espíritos bons dos maus pela natureza da impressão. Espíritos bons têm sensações agradáveis, espíritos maus trazem sensações desagradáveis. Você vê isso no item 164. Os médiuns delicados e muito sensitivos podem abster-se das comunicações com os espíritos violentos, ou cuja impressão é penosa por causa da fadiga que daí resulta. Os médiuns naturais ou inconscientes são os que produzem espontaneamente os fenômenos sem intervenção da própria vontade, as mais das vezes a sua revelia, ou seja, fora a sua vontade mesmo. Médiuns facultativos ou voluntários são os que têm o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade. Qualquer que seja essa vontade, eles nada podem se os espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma força estranha. Então sempre duvide de um médium. Eu vejo nesses canais de TV fechado, a cabo, programas de médiuns americanos que fazem o programa de TV e que vai lá e a pessoa paga para ele, e é muito comum nos Estados Unidos, e ele chega, você quer falar com a sua mãe? Mãe, mãe está aqui, olha, ela está falando isso, isso, isso. Duvide disso. É o espírito que decide se vai se comunicar ou não, não é um médium que evoca e tem este poder de trazer a pessoa na marra, tá? Então não caia nessa. Variedades especiais para os efeitos físicos, né? Tudo isso foi estudado, tá, gente? Os médiuns tiptólogos, que pela influência dos quais se produzem os ruídos, as pancadas. Variedade muito comum com ou sem intervenção da vontade. Lembra? Tiptologia, batida. 1 para sim, 2 para não e assim por diante. Médiuns motores, os que produzem o movimento dos corpos inertes, que é também muito comum, então que levanta uma mesa, uma cadeira e tudo mais. Estamos falando de mediunidade de efeito físico. Médiuns de translações e de suspensões, os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço sem ponto de apoio. Entre eles há os que podem elevar-se a si mesmos, mais ou menos raros conforme a amplitude do fenômeno, muito raros no último caso. Tem os médiuns de efeitos musicais, esses são legal. Provocam a execução de composições em certos instrumentos de música sem contato com estes. Infelizmente, muito raros. Meu Deus. Médiuns de aparições, os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes. Muito excepcionais. Médiuns de transporte, os que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade dos médiuns motores e de translações. São excepcionais, ou seja, muito pouco. Médiuns noturnos, os que só na obscuridade, na escuridão, obtêm certos efeitos físicos. É a seguinte a resposta que nos deu um espírito à pergunta que fizemos sobre se podem considerar esses médiuns como constituindo uma variedade. Aí o espírito assinado, né, Erasto, nos diz assim. Certamente se pode fazer disso uma especialidade, mas esse fenômeno é devido mais às condições ambientes do que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que os médiums noturnos, em sua maioria, poderiam chegar, pelo exercício, a operar tão bem no claro quanto na obscuridade. É pouco numerosa esta espécie de médiums.
E, cumpre dizê-lo, graças a essa condícia cedilha maiúsculo O, que oferece plena liberdade ao emprego dos truques da ventriloquia e dos tubos acústicos, é que os charlatães hão abusado muito da credulidade, fazendo-se passar por médiums, a fim de ganharem dinheiro. Mas que importa? Os trampolineiros de gabinete, como os da praça pública, serão cruelmente desmascarados e os espíritos lhes provaram que andam mal, imiscuindo-se na obra deles, repito, alguns charlatães receberão, de modo bastante rude, o castigo que os desgostará do ofício de falsos médiums. Aliás, tudo isso pouco durará. Então, né, eu fui falar desses médiums dos Estados Unidos, né? Charlatães vão provar do próprio veneno, né? Não tem almoço grátis. O que você faz, você está enganando as pessoas, dizendo que tem comunicação, a coisa é difícil. Médiuns pneumatógrafos, os que obtêm a escrita direta, fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelos trapaceiros. A gente já estudou isso, lembra? Que você põe 2 pedras e um papel no meio e, de repente, surge a mensagem dentro desse papel. Olha a nota. Os espíritos insistiram, contra a nossa opinião, em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram eles, de que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá na escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Eu também concordo. A escrita direta, né, não tem participação inteligente do médium, só tem a sua energia de médium de efeito físico, já que você coloca 2 pedras, um papel no meio dessas 2 pedras, de repente surge a escrita. Este médium não precisou usar a sua inteligência, então não foi apenas pela sua energia que houve a comunicação. Médiuns curadores, os que têm poder de curar ou de aliviar o doente só pela imposição das mãos ou pela prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica, possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Lembrando que médium, o nome propriamente é aquele que intermedia. Eu posso ser vidente, bom, é difícil eu ser vidente e não ser médium porque eu vou falar para alguém. Mas um animal, por exemplo, pode ser vidente, mas não é médium. Ele vê o mundo espiritual, mas como ele não consegue intermediar, ele não é considerado médium. Assim como todos nós que temos capacidade curadora ou de transmissão de energia, de magnetismo, não precisamos necessariamente ouvir espíritos ou trazer comunicação de espíritos para fazer isso. Então é isso que eles estão ressaltando aqui. Médiuns excitadores, pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nas outras a faculdade de escrever. Aí antes um efeito magnético do que um caso de mediunidade propriamente dita, porquanto nada aprova a intervenção de um espírito. Como quer que seja, pertence à categoria dos efeitos físicos, e manda ver o capítulo da formação dos médiuns. Tem mais. Médiuns especiais para efeitos intelectuais e aptidões diversas. Então, médiuns especiais. Os audientes, aqueles que ouvem os espíritos, é muito comum. Muitos há que imaginam ouvir o que apenas lhe está na imaginação. Médiuns falantes, os que falam sobre a influência dos espíritos, muito comuns. Lembra, isso tudo a gente estudou, por isso que eu estou passando rapidamente, tá? Isso aqui é um resumão de tudo aquilo que a gente já viu. Olha lá, item 165, item 166. Médiuns videntes, os que em estado de vigília, ou seja, não dormindo, veem os espíritos. A visão acidental e fortuita de um espírito numa circunstância especial é muito frequentemente, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos sem distinção é excepcional. Aqueles que veem, você vê de vez em quando, legal, mas ver o tempo todo é muito mais raro, né? É uma aptidão a que se opõe o estado atual dos órgãos visuais. Por isso é que cumpre nem sempre acreditar na palavra dos que dizem ver os espíritos. Então, muita atenção, porque você vê, é muito mais comum as pessoas que são videntes que veem de vez em quando, mas não que veem o tempo todo. Médiuns inspirados, aqueles a quem, quase sempre sem sua vontade, os espíritos sugerem ideias,
quer relativas aos atos ordinários da vida, quer com relação aos grandes trabalhos da inteligência. Os médiuns de pressentimentos, acabamos de ver, pessoas que em dadas circunstâncias têm uma intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Os médiuns proféticos é uma variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos. Recebem, permitindo-o Deus, com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos, a revelação de futuras coisas de interesse geral, e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens para instrução desses. Se há profetas verdadeiros, mais ainda os há falsos, que consideram revelações os devaneios da própria imaginação, quando não são embusteiros que por ambição se apresentam como tais. Só olhar para o Livro dos Espíritos, questão 624. Então, que tem médium profético? Tem, mas a grande maioria é embusteiro mesmo. E a gente vê aí, especialmente esses que estão na internet, na televisão, dando previsões, quem vai ser o próximo presidente do Brasil, que fulano famoso vai morrer, que ciclano vai ser parado não sei o quê. Gente, é santa paciência, né? Só tem um nome, charlatão. Não tem nenhuma correlação com mediunidade ou espiritualidade, muito menos com o espiritismo. Médiuns sonâmbulos, os que em estado de sonambulismo são assistidos por espíritos, os estáticos, que em estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos. Muitos estáticos são joguetes da própria imaginação e de espíritos zombeteiros que se aproveitam da exaltação deles. São raríssimos os que mereçam inteira confiança. Lembrando que muitos médiuns estáticos, eles são proclamados santos pela Igreja Católica, né? Temos os médiuns pintores ou desenhistas, os que pintam o desenho sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm trabalhos sérios, visto não se poder dar esse nome a certos médiuns que espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas que desabonariam o mais atrasado estudante. Então, que há médiuns pictógrafos, claro que sim, né? Desenhistas e tudo mais, mas, como ele diz aí, falamos dos que obtêm trabalhos sérios. Não se pode dar esse nome a certos médiuns que espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas que envergonhariam até um estudante de pintura ou de desenho, né? Tem que ficar de olho. Os espíritos levianos se comprazem em imitar. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu grande número de pretensos médiuns desenhistas, que espíritos levianos induziram a fazer coisas mais ridículas. O desenho de Júpiter é a morada de Mozart, para quem lembra aí, está na primeira edição da Revista Espírita. Dá uma olhadinha lá que você vai encontrar. Um deles, entre outros, querendo eclipsar os desenhos de Júpiter, ao menos nas dimensões, quando não fosse na qualidade, fez que um médium desenhasse um monumento que ocupava muitas folhas de papel para chegar à altura de 2 andares. Meu Deus! Muitos outros se divertiram fazendo que os médiuns pintassem supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Veja isso na Revista Espírita, de agosto de 1858. E por fim, médiuns músicos, os que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Há médiuns músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como usar para as comunicações literárias, para ver médiuns de efeitos musicais. Muito legal, né? É muita informação interessante que nós temos, porque nós precisamos ter o conhecimento, até para você aí, desse lado, saber se você é médium, que tipo de mediunidade, médium ostensivo, médium todos somos, né? Mas que tipo de mediunidade que você convive desde criança, por exemplo. Mediunidade não é o tipo de coisa que, eu vou ser médium, a partir de agora eu vou começar a receber. Não. Isso aí é uma faculdade física que nasce com a gente. Você, se é médium e ainda não pratica essa mediunidade, você certamente tem este sentimento, estes eventos, essas coisas, desde quando se lembra de criança, né? E é interessante que a gente estude isso, para não fazer nenhuma besteira e, especialmente, não cair no conto do vigário. Coitado do vigário, não tem nada a ver com isso, mas não cair nas mãos de espíritos zombeteiros, né?
que vai te fazer desenhar uma caricatura horrorosa e você vai falar que é Renoir. Olha o Renoir que eu fiz, você vai passar uma vergonha danada. Entendeu? Não é tão simples assim, né? Todo mundo recebe os espíritos mais famosos. Você já reparou? Nossa, ou é reencarnação. Todo mundo é reencarnação de Cleópatra. Cleópatra teve 200 espíritos encarnados no corpo dela. Então, vamos estudar para que nenhuma dessas coisas nos atrapalhe a caminhada e a gente consiga entender melhor essa comunicação com o mundo espiritual. Maravilha? No próximo estudo, nós falaremos sobre variedades dos médiuns escreventes. Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.